Olá, ele é apaixonado, solidário e muito determinado. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Valdomiro e da dona Lúcia, é desde criança um apaixonado por futebol. Marido da Mara é médico, formado pela UX em 92, especialista em medicina de tráfego, que visa atender e prevenir acidentes. Funcionário público há 32 anos, o pai da Lúcia é antes de tudo um médico comunitário e hoje é vereador em Novo Hamburgo em seu 6º mandato. Hoje teremos uma conversa de peso com Gerson Petef. Seja muito bem-vindo, Dr. Gerson. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, telespectadores da TV 14, né? Canal 14. Estamos aqui, sempre uma novidade, sempre algo muito legal, participar de um programa ao vivo, um programa da televisão, né? Em que procuraremos conversar um pouco sobre a nossa trajetória, sobre algumas coisas que a gente fez, sobre o estágio que a gente atingiu dentro da área médica, da política, da comunidade de Novo Hamburgo. E estamos aí às ordens para os teus questionamentos. Sempre muito perto da comunidade. Sempre muito perto. Essa é a tua vocação, Gerson. Inclusive, após aqui o programa, estarei me dirigindo ao posto de saúde do bairro Primavera, onde inicio minhas atividades daqui a 1 hora e 5 minutos, quer dizer, temos bastante tempo. Hoje foi um pastel e deu. Hoje um pastel na viagem, até espero que não tenha nenhum farelinho aqui na roupa, né? Mas eu vim do trabalho em Campo Bom, cheguei aqui em cima da hora e que bom, temos um tempo bom para conversar. Conheço o Gerson há pelo menos 22 anos, quando numa oportunidade nos atendeu na União de Estudantes de Novo Hamburgo, era presidente da entidade, tu fez um pedido para nós de uma verba para que a gente pudesse alugar um ônibus e ir para São Paulo. Foi um apoio providencial e muito especial, muito querido da tua parte. Que bom. Desde então a gente começou a acompanhar mais de perto quem é esse vereador, né? Quem é essa pessoa que está tão perto, tão dentro da nossa cidade. Filho de Novo Hamburgo. Filho de Novo Hamburgo. Criado aonde, Gerson? Eu nasci no bairro Pátria Nova, bem na divisa com o centro, então na rua Tamandaré, onde hoje é o Fórum, né? Na Receita Federal. E ali a Rua Tamandaré, quando eu era criança, lógico, a Rua Tamandaré era de chão batido, tinha os valos ali e o meu pai tinha um carrinho bem modesto, um DKV, e eu me lembro para entrar da Rua Tamandaré para a casa do meu pai e da minha mãe, era uma pontezinha de madeira. Isso, né, lá se vão 50 anos, né? E depois, lógico, foi calçada e posteriormente asfaltada, mas ali, a Rua Tamandaré, número 47, foi ali que eu me criei, em aquelas cercanias ali da antiga madeireira Macol, íamos a pé até o colégio Otávio Rosa, que ficava uma boa distância lá de casa, mas antigamente, né, Rodrigo, tudo era muito tranquilo, era muito fácil. Podia andar na rua. Podia andar na rua, inclusive nós andávamos perto da linha, existia a linha do trem ainda naquela época. Eu, quando era bem criança, eu vi o trem, eu tive essa satisfação de ver o trem aqui dentro da cidade, e passava o trem ao lado da Avenida Pedro Arons Filho, onde hoje é a 1º de março, ali passava o trem. Então nós íamos pelo trilho do trem, vamos dizer assim, até perto ali do Colégio Otávio Rosa, onde tinha a cerâmica. Os mais antigos vão se lembrar, uma fábrica de tijolos, né? Nossa, nem ideia. A cerâmica, onde tem aqueles edifícios bonitos hoje ali, aquele que eu não me lembro o nome ali. Certo. Ali existiu Absoluto, ali, Absoluto. Né? Existia uma empresa muito grande, muito antiga, que produzia tijolos e tal. E ali para baixo, 2, 3 quadras abaixo, era o Colégio Otávio Rosa. O que se fazia naquela época, Gerson? Olha, brincava, jogava muita bola. Não tinha videogame, ok? Nada de videogame, não tinha celular, televisão, e muito futebol, muita brincadeira. Ali tu começou a te aproximar com o futebol. E como eu sou um cara alto, o Rodrigo é bem alto, né? O Rodrigo tem mais de 2 metros, né? Eu tenho 1,85, mas para minha época, para minha turma ali, eu era um cara alto, então eu gostava de jogar basquete, jogava vôlei e tal, mas a gente tinha aquela paixão do futebol, né? E aí
eles me colocavam, ou eu era o zagueiro, porque era o maiorzão, ou eu, às vezes jogava de centroavante, porque também era grande, cruzava uma bola, pulava bastante e tal, mas nunca joguei muito bem, não. Eu era esforçado, né? Como está ali no preâmbulo, né? Eu sempre fui um cara esforçado, então brincava bastante. Mas que coisa boa tu lembrar isso. Nós brincávamos muito. Hoje em dia não se brinca mais. Não se leva o cachorro para passear. Não. É meia dúzia de criança, todo mundo, cada um com seu telefone. Cada um com seu ali. celular, smartphone, não sei o quê. E quando a gente brincava de sei lá, de leques, como se falava antigamente, né? De pegar coisa. Brincadeiras que não existe mais, ou são pouco cultivadas. Mas o jogo de bola ainda, de vez em quando, a gente vê a piruada jogando e eu acho legal. Mas cada vez menos campinhos também. Por enquanto, hoje em dia é mais nas praças e poucos lugares públicos. Né? Depois cinema. Gosto de cinema, sempre gostei. A juventude foi cinema? O que tinha? Me lembra, na nossa época, tinha os 3 cinemas atuantes em Novo Hamburgo. O Cinema Avenida, na Pedro Adams Filho, na Avenida, né? O cinema, o Lumiere, né? Onde hoje é o Calçadão. Tinha o Cinema Lumiere, que era o mais bonito. O Cinema Lumiere, para quem conheceu, era lindo. Tu entrava no cinema, tinha uma bomboniere no meio. Era tipo uma rótula, assim, dentro do cinema, onde as pessoas ali ficavam vendendo chocolates, balas e coisas, e a gente circulava aquela bomboniere e tinha 1 ou 3 portas, assim, que entravam e o cinema era ondulado, né? Tu entrava e descia aquela rampa e lá na frente era a tela, né? Um grande cinema. Grande cinema. 1.600 para nós, que éramos crianças naquela época, jovens, assim, era um enorme de um cinema. E tinha o Sayonara, né, que era o cinema ali na rua Lima e Silva. E por incrível que pareça, agora eu estou vendo que eu estou começando a ficar antigo, né? Eu me lembro do cinema Aida, em Hamburgo Velho. Uma vez só na minha vida, eu fui no cinema Aida. Olha só, que uma memória vem assim fantástica, né? Que não tem nada planejado aqui. E eu me lembro do filme, eu vi O Homem da Máscara de Ferro. Prisioneiro da Máscara de Ferro, né? É um filme clássico, assim, naquela época. E hoje em dia, né, andaram reprisando ele, como é que se diz, assim, renovando a filmagem, né? Então, havia 4 cinemas em Novo Hamburgo, no tempo da nossa juventude, né? E, então, olha aí, ó, cinema... O que te levou para a faculdade, para a medicina? Pois, olha, tu sabe que... Eu acho que... Eu não sei por que cargas d'água, eu sempre tive um viés humanitário, assim, como a definição ali, solidário. Uma pessoa que se define como solidário é uma pessoa que quer compartilhar com os outros um pouco daquilo que conhece, aquilo que sabe, ou ajudar um pouco as pessoas, né? E era como é que eu vou dizer assim, praticamente um sonho inatingível, né? Para um menino, né? Filho de família humilde, né? Meu pai trabalhou nas bancas ali do centro, acho que todos conhecem a banca do PTF, né? O cachorro-quente, o pastel, o sorvete. Aliás, a família PTF teve muita ligação com aquele comércio ali do centro, né? Até hoje o meu irmão, o Fernando PTF, está lá na banca 3, para quem quiser conhecer. É um cara excelente e os produtos que ele vende lá são excelentes também. Batida. A batida, né? De abacate, com sorvete. Sorvete, é uma beleza, né? Quem experimenta vai retornar. E foi um desafio na época. Eu não vou dizer que eu não tinha expectativa, mas era muito difícil, né? Mas a família sempre apoiou, né? A gente, puxa vida, que saudades, né? Pai e mãe que já são falecidos, né? Eles sempre estimularam o estudo, né? Hoje em dia também, eles também se esforçaram muito e deram assim muita coisa pra gente, né? No sentido de oportunidade de tu poder estudar, né? E logo não precisar ir ao mercado de trabalho, né? Às vezes eu trabalhava, às vezes, com meu pai lá na lancheria, né? Enfim, ajudava a mãe, nós levantávamos cedo, isso é uma história muito bonita. A gente levantava cedo, às vezes de madrugada, para a laranja que o pai levava e ainda hoje o pai naquela época levava para ser consumida, era espremida na mão. Não tinha batizado com água, nada. Nós, na mão. Aí quando veio o espremedor elétrico, aí aquilo virou brincadeira, vamos dizer assim, aí virou folclore, virou coisa boa, porque tu, em vez de tu ficar 1 ou 2 horas
cortando laranja e espremendo, tu só colocava ela no espremedor e o suco saía. E aí a gente levava galões de 5, 10 litros, não sei, aquele para nós era pesado naquela época, a gente levava para o pai que já estava lá trabalhando, que ele ia para lá 5 horas da manhã. E nós provavelmente, não tenho ideia, mas eu acho que era umas 6 horas, a gente 6h30 ia para lá e depois ia para o colégio. As bancas são uma instituição de Novo Hamburgo. As bancas são uma instituição do patrimônio público da cidade. Então, elas já têm essa denominação e tem folclore, tem história. As pessoas mais experientes que estão nos assistindo hoje aqui, os mais jovens vão ver as bancas como elas estão. Mas se nós formos procurar um trabalho mais assim de história, elas são história da cidade. As bancas, o abrigo municipal, no mínimo 50 anos, 60 anos. Já tinha o abrigo anterior? Tinha. Não, aquilo ali, isso aí dá um belo trabalho de um curso de história, um curso de ciências sociais. Eu acho que as bancas são um fator ali. A cidade passou por ali. A cidade passou por ali. Hoje ela muitas pessoas aquilo. Passaram por ali, muitas pessoas namoraram. Não tem um político em campanha que não passe por ali hoje. Não, como tu falaste, a parte... Governadores, presidentes... Todos passam nas bancas. Deputados, todos passam por ali, né? Não, e tempos um pouco mais antigos, vamos dizer assim, saíam do cinema, os casais, os namorados, iam ali nas bancas, né? A banca é um símbolo de Novo Hamburgo. E como tu me perguntou, fui estudando, deu certo, né? Enfim, a gente sempre se esforçou, né? E do Otávio Rosa fizemos o exame de admissão, que era um salto daquela época da 4ª série, que na época eram séries, né? Da 4ª série para o primeiro ginasial, não se fazia a 5ª série. Eu me lembro que lá no Otávio Rosa, quando nós fizemos o exame de admissão, não vou citar nomes aqui, mas de todos que fizeram, me parece que 4 ou 5 conseguiram passar. E aí a diretora, a dona Noêmia Ruschel, que eu acho que ainda está viva, a dona Noêmia deve estar perto dos 90 anos, né? Mãe do Paulo Ruschel, brutalmente assassinado, né? Enfim, mas a dona Noêmia Ruschel, do Regis, do Leco, o apelido dele, a dona Noêmia fez uma hora cívica, nunca me esqueço daquilo. Então o colégio todo parou, hastearam bandeira e tal, e os 4 ou 5 que passaram lá para o 25 de julho era como se fosse um vestibular, né? E isso é bacana, assim, eu me emociono porque a gente está falando assim de vestibular e eu tinha 10 anos de idade. Então, tu vê como a vida era diferente, né? Eu tinha 10 aninhos. Só espremer na mão já não era, espremer laranja na mão já não é nada fácil, né? Já vou combinar. Então, tu vê só, as crianças daquela época, 9 e 10 anos eram postas já à prova, né? Nós, com 10 anos, já tínhamos o nosso vestibular. Está muito fácil essa gurizada hoje em dia. A gurizada tem que se esforçar. Tem que aprender a valorizar. Tem que valorizar, né? O pai, a mãe, o estudo que eles dão para vocês. Aproveitem bem, que a chance é única. É verdade. Coisa boa. Bom essas lembranças que fazem parte da vida da gente. Vindo da UX, foi ser um médico comunitário. Já tinha essa disposição, essa pretensão, já imaginava essa construção? Eu não posso deixar de citar o Colégio 25 de Julho. Claro, vamos à faculdade, mas o 25 de Julho foi assim uma escola para a gente. Eu só estudei em dois colégios e todos eles públicos, né? O Otávio Rosa e o 25 de Julho, que foi uma das bênçãos que eu tive na minha vida. Devido à amizade que lá tive, as pessoas que eu conheci, pessoas importantes na minha vida, e as professoras que até hoje me lembro delas claramente, assim, e dos diretores, inclusive o diretor o Fernando Killing, né, ainda está conosco aqui, graças a Deus, e tantas outras professoras que eu me lembro o nome de algumas, mas daí outras vão ficar tristes comigo, né? Então, vou deixar em nome do diretor, saudar a todas, né? Porque como foi bom aquela época, como a gente aprendeu, e do 25 de julho fizemos um cursinho de meio ano, indo a Porto Alegre e tal, e aí passamos na faculdade de Caxias do Sul, onde havia 60 vagas para curso de medicina, e casualmente eu fiquei no 33º lugar. Então,
foi uma maravilha, né? Foi assim uma coisa esplendorosa para nós aqui da nossa família. O 25 de julho proporcionar Proporcionar isso, assim né? Também uma base maravilhosa, ficar entre os ficamos lá, ficamos muito bem colocados, né? E lá da faculdade, então, nós formamos, né? Fizemos um bom trabalho também no HPS, trabalhamos no HPS, na Santa Casa, né? E dali eu vi assim que, como tu estás vendo, né? Que eu gostava de conversar, né? Que eu gosto eu me dou bem com as pessoas. Eu sou solidário. Tu gosta de conhecer gente? Gosto de conversar com as pessoas, não tenho pressa. Gosto sou um cara assim que não viso machucar ninguém. Claro que a gente hoje tem que se preservar um pouco, infelizmente, Rodrigo, porque existem hoje várias personalidades aí transitando, né, na nossa cidade, no nosso meio, né? E a gente tem que selecionar, a gente tem que trazer para o nosso lado aquelas pessoas que te agradam. Uma vez um professor disse, né? Procura quem te transmite coisa boa, quem te transmite luz, quem te transmite confiança. Tu pode até te enganar, isso é inerente ao ser humano, o engano, mas tu não vai te enganar duas vezes. A gente não tem pressa, mas a gente tem tempo. Claro. Temos que ir para o nosso intervalo, a gente volta logo em seguida, depois do nosso intervalo, numa conversa de peso, hoje com o vereador Gerson Petef.